Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, lição dos adultos que está tratando sobre apologética. O tema do nosso trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtema fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar a oportunidade para te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente, acione o sininho das notificações, porque quando você curte, você diz para o YouTube que o nosso vídeo é relevante. Quando você comenta, você nos faz entender se você está compreendendo o assunto, é um feedback para nós. E quando você compartilha, você evangeliza. Então, vamos todos nos unir nesse propósito, porque é bom estudar a palavra de Deus. Nós estamos diante da lição de número 13, a última lição do trimestre. Esta semana temos como tema falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Estudamos várias extraordinárias lições e agora estamos aprendendo extraordinárias lições que falam sobre sutilezas. E agora estamos aprendendo sobre como resisti-las. Este é o nosso quinto vídeo da semana. Você tem 4 vídeos para trás e observe que todos eles estão na mesma cor. O irmão Daniel Anjos, que é o profissional que está nos ajudando nesse sentido, ele tem colocado todos os vídeos da mesma temática, na mesma cor, para que você possa assistir um e assistir os outros para você complementar o conteúdo. E querendo Deus, haverá um vídeo amanhã. Então você deve assistir este, assistir os anteriores e assistir o de amanhã também. O vídeo de hoje, ele fala sobre o Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos santifica, com base na segunda carta aos Tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica, capítulo 2, versículo 13. Então vamos ler o texto, 2 Tessalonicenses 2 e 13. Estamos fazendo uso da tradução Revista Almeida e Corrigida, lendo na Bíblia de Estudo Matthew Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. A gente indica para que você possa se orientar, ler o texto na mesma versão, porque de repente pega uma versão outra e pode ser que não bata o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Paulo está falando com a sua equipe, está falando com aqueles que estão andando consigo nas suas viagens missionárias. Se não me engano, ele está aqui na segunda viagem missionária. Foi justamente a viagem missionária que ele foi posto para correr de Tessalônica. Paulo passou em Tessalônica e foi pregar em Tessalônica, lá na sinagoga dos judeus, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Salvador. Jesus Cristo já havia nascido, já havia crescido, já havia realizado o seu ministério, já havia morrido, já havia sido enterrado, ressuscitado, subido aos céus, e Paulo estava ainda pregando a Jesus. Paulo estava dizendo que Jesus é o Messias. Aí quando Paulo chegou em Tessalônica, orientado por uma visão que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos, que está lá no capítulo 16 de Atos, Paulo então tem que em Tessalônica prega a Jesus, mas eles não aceitam, os judaizantes de Tessalônica não aceitam que Jesus seja o Messias. E Paulo então sai enxotado dali, quase morreu. Teve um irmão, está lá no versículo 9 do capítulo 17, que acabou sendo preso e teve que pagar uma fiança. E Paulo teve que fugir. Paulo pegou um barco ali e desceu, passou por Beré e de Beré desceu em direção a Atenas. E aqui ele está depois de Corinto. Ele está, me parece que, numa cidadezinha vizinha a Corinto, eu não lembro agora o nome, quando ele escreve as cartas aos atenienses, aos Tessalonicenses, melhor dizendo. Aí quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz: mas nós quem? Nós, nossa equipe, nós aqui, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Apesar de tudo, nós damos graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Aí nós temos uma coisa na Bíblia: existe eleição ou predestinação? Olha o quanto um texto desse é forte. Por quê? Porque existe predestinação, sim, mas a predestinação de eventos.
Eu explico, por exemplo, estava predestinado que o Messias viria, o Messias veio, que é Jesus, a quem Paulo estava pregando. Paulo não errou, Paulo estava certo. Está predestinado que haverá o arrebatamento da igreja, está predestinado que a igreja vai para o céu enquanto o mundo entrará na grande tribulação. Então são predestinações de eventos, não de pessoas, não tem pessoas escolhidas. Aí alguém vai dizer, mas Jesus disse que ninguém se perdeu senão o filho da perdição, referindo-se a Judas. Sim, mas ali trata-se da presciência. A presciência faz com que saiba-se com antecedência o que vai acontecer no futuro. Então Jesus já sabia o que haveria de acontecer, mas não que alguém foi escolhido para aquele fim. Senão, Deus estaria sendo injusto. Já pensou alguém se esforça para servir a Deus, no final é condenado? Já pensou alguém está aí no mundo lançado, como alguém que crê na predestinação me disse certa vez, se eu tiver que voltar para a igreja, disse a pessoa, eu vou voltar, então deixa eu enfiar o pé no mundo aqui. Então aqui está sendo dito, vós fostes escolhidos desde o princípio para a salvação, eleitos desde o princípio para a salvação. Eleição é uma coisa, predestinação é outra. E é algo que tem a ver com a vontade, com a volição, a pessoa tem que querer. Continuando, em santificação do Espírito e fé da verdade. Lendo o comentário de Matthew Henry, daqui está a Bíblia do Matthew Henry, lendo o comentário dele aqui, justamente no versículo 13 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que o que bem aflorava naquele dia era a apostasia. O que é apostasia? Que inclusive Paulo fala isso, se eu não estou enganado, na carta aos Efésios. Ele diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós temos um comentário sobre isso aí feito na semana passada. A apostasia é o ato de alguém voltar atrás, ou seja, é como se o cachorro tivesse vomitado e ele engole o próprio vômito. É como se a porca tivesse sido lavada e ela volta para dentro do lamaçal mais uma vez. É a pessoa pregar a Cristo e de repente desviar-se dos caminhos do Senhor e voltar para o mundo de pecado, voltar para toda aquela prática anterior. Jesus, falando nesse sentido, ele diz que quando o valente entra, ele expulsa o que está na casa, ou seja, o Senhor entra no coração, qualquer demônio que tenha sai. Mas quando a pessoa não quer Jesus no coração e Jesus vai embora, aí aquele demônio volta e volta com mais 7. Olha, a coisa é feia. Então, neste sentido, nós estamos entendendo que o que o texto está dizendo é que para resistir, dentro da temática que nós estamos ensinando, as sutilezas de Satanás, é necessário que o Espírito Santo, que nos preparou para a santificação, nós deixemos ele atuar em nossas vidas. Aí nós, com vida de santidade, nós não estaremos seguindo as sutilezas de Satanás. Tem sutileza que nós comentamos, por exemplo, vou dar um feedback aqui na sutileza de número 3. Nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. A vida santa não nos deixa querer entrarmos na imoralidade sexual. Nós temos a sutileza de número 5, materialismo e ateísmo. Nós, com vida santa, não ficamos presos às coisas materiais e nós sabemos que Deus é Senhor das nossas vidas. Na sutileza de número 7, fala da relativização da Bíblia. Nós, estando com a vida espiritual, nós sabemos que é na palavra de Deus que nós devemos buscar toda a verdade e cremos que a Bíblia ela é plena, que ela não é relativa. Então perceba que um dos meios para que nós possamos resistir às sutilezas de Satanás é nós estarmos com uma vida santa, guiada pelo Espírito Santo, porque este é o propósito dele desde sempre. Aqui agora compete uma pergunta, né? Nós temos andado com a vida santa? Será que o problema está realmente nos outros? Porque a gente aponta A, B, C, D, fulano, foi o pastor, foi não sei quem, meu amigo, meu irmão. Será que realmente o problema está neles? Ou nós esquecemos-nos de Deus e estamos vivendo aquele ritualismo de andarmos somente dentro da igreja? Os crentes de Tessalônica são uma prova. Os crentes de Tessalônica, eles criam até errado. Tinha uma falsa heresia lá em Tessalônica, que é o motivo que Paulo escreve a primeira carta, que eles ensinavam que quem não estivesse vivo no momento em que Jesus viesse arrebatar a igreja,
eles não iriam para o céu. Aí Paulo escreve na primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 13, dizendo: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm salvação, não têm esperança. Para eles está complicado, porque eles não aceitam Jesus. Quem não aceita Jesus não tem esperança. É simples, não tem questão das obras. É uma questão espiritual. Para adentrar no mundo espiritual, o caminho, a porta, a chave chama-se Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Então, Paulo escreve para eles e diz: ó, não quero que vocês sejam como os demais. Então, Tessalônica é uma igreja que estava permeada por ensinos doutrinários tortuosos. Mas a igreja de Tessalônica está sendo orientada, está sendo informada que Deus a escolheu para a salvação, elegeu ela para a salvação mediante a santificação do Espírito. Então nós também precisamos saber se, como os crentes de Tessalônica, estamos nós nos purificando, nos santificando, aguardando o arrebatamento da igreja, ou se nós estamos dando ouvido a muita coisa que tem por aí e estamos caindo nas sutilezas de Satanás. O nosso comentário hoje fica somente por aqui. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre perseverando como membro do corpo de Cristo. Nós não podemos, não devemos apostatar da fé. Nós não podemos dar ouvido aos espíritos de demônio. Nós devemos, vamos falar sobre isso amanhã, permanecer, porque ele disse, o Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. E nós não estamos mirando o momento atual. Esta orientação é para que no momento atual você se fortaleça para suportar toda a carreira que vem para a frente. Ainda tem uma carreira a ser proposta, ainda tem algo a nós fazermos, tá bom? Que Deus te abençoe e nós estaremos juntos amanhã, querendo Deus, mais uma vez, comentando sobre este assunto aqui. E eu reforço, se inscreva, compartilhe, curta, comente, acione o sininho das notificações e repito, porque quando você curte, você diz para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube vai indicar para alguém. Quando você comenta, você nos ajuda a saber se o conteúdo está chegando aí adequado. E quando você... esqueci o outro aqui agora. Quando você envia para alguém, você evangeliza, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, Pai do Senhor, se inscreve aí.